Boa noite a todos. Obrigado, Ana Paula. Nós vamos começar a PEC Programa 2025. Quero dar boas-vindas aos novos R1, aos R2 também que continuam, né? E agradecer a todo mundo pelo empenho, pela participação. A PEC é muito importante para a gente ter um intercâmbio entre todas as residências do Estado. Nós estamos com uma nova residência que começou esse ano, dá boas-vindas à doutora Marcela, que é a residente do Hospital Vila da Serra, que se junta a nós agora em 2025. Os R1 das outras residências, infelizmente, eu não tenho como nomeá-los, porque eu ainda não conheci todo mundo, mas quer dizer que é uma satisfação a gente manter essa PEC há tantos anos, e dizer que isso tem gerado inclusive o apoio da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que manifestou o desejo de fazer uma PEC nacional baseada na nossa. Imagino que ainda demore alguns meses ou alguns poucos anos, porque as coisas na sociedade brasileira costumam ser mais lentas, mas eles estão estudando um jeito de nacionalizar a PEC inspirada na nossa PEC aqui, que já funciona ininterruptamente desde 2014. Nós começamos com as 4 residências de Belo Horizonte e agora temos 8 programas de residência. 5 em Belo Horizonte, 3 no interior. E dar boa noite aí para o Pedro, que vai ser o primeiro a apresentar o caso esse ano, e agradecer a participação de todos. Com você aí, Ana Paula. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Pedro Simplício, que é R2 do Serviço de Coloproctologia, do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre. Obrigado. Boa noite a todos. Como previamente apresentado, meu nome é Pedro Felipe Simplício, sou R2 de Coloproctologia do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, e hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês um tema, um relato de caso de tumor pré-sacral. A paciente em questão é uma paciente do sexo feminino, de 42 anos, que chegou com uma queixa de uma tumoração em região perineal, com limites até a região do sulco interglúteo. Essa tumoração apareceu há cerca de 2 anos, porém passou a incomodar ela por volta de 6 meses. No exame físico, a gente percebeu um abalamento na região do períneo, no sulco interglúteo mais à esquerda, e no toque retal, a gente percebeu um tumor de consistência fibroelástica que deslocava anteriormente a parede posterior do reto e estava a cerca de 4 centímetros da borda anal. A gente também lançou mão de uma retossigmoidoscopia, que não mostrou acometimento da mucosa retal. Dessa forma, foi solicitada uma ressonância de pelve, que mostrava uma formação cística complexa, multiloculada, retroretal, com conteúdo espesso, com extensão para o tecido subcutâneo, paralelo ao sulco interglúteo à esquerda, medindo 7,8 por 3,7, 2,5 centímetros cúbicos. Dessa forma, a gente solicitou o risco cirúrgico e partiu para a programação cirúrgica. Vou trazer aqui umas imagens da ressonância, os dois cortes apresentados, e a gente foi para a cirurgia. O acesso, né, a cirurgia foi através de um acesso posterior com excisão parasacral esquerda. A gente identificou a lesão e a mesma foi ressecada. No intraoperatório, a gente realizou o toque retal para avaliar possíveis lesões de mucosa retal, no qual a gente conseguiu descartar. Depois a gente fez o fechamento por planos. Vou trazer algumas imagens. A gente fez o acesso para a sacral esquerda. A gente conseguiu acessar bem a lesão. Essa mostra a peça, né? O tamanho dela. E a forma que a gente fechou. A gente fechou por pontos separados, mas... e eu vou apresentar agora o resultado da biópsia. Ela teve uma boa evolução pós-operatório, teve alta no primeiro dia pós-operatório, retornou no 15º, com o resultado da anatomia patológica. O anátomo patológico mostrou para a gente uma peça de 8,4, 8 por 4,5 por 2 centímetros de consistência elástica, preenchida por material
seroso de tonalidade pardo esbranquiçada. O diagnóstico: fragmento de tecido fibra adiposo e muscular, que podendo corresponder a um hematoma cístico retroretal, porém sem sinais de malignidade. Obrigado, esse é o nosso caso clínico. Obrigada, Pedro, pela apresentação do caso. Vou passar então agora a palavra para o doutor Carlos Amorim, que é coordenador da residência do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, para poder ministrar então nossa discussão. Só... Tá bem aí? Tá ouvindo bem? Tudo certo. Bom, então quero dar também boas-vindas aos novos residentes, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao doutor Hélio, a Ana Paula, a doutora Ana Paula também. Então, o PEC é um sucesso mesmo e a gente fica feliz em fazer parte. É sempre um motivo da gente estudar um pouquinho os assuntos, né? E, de fato, é um evento valioso na nossa sociedade. Bom, então, o tema que me coube foi falar sobre os tumores pré-sacrais, e é um tema até então eu achei bastante hermético, né? Em todas as fontes de pesquisa que eu pesquisei, não houve muita variação sobre os assuntos, nem nada, até porque são tumores raros, então a gente não tem muita divergência de condutas, não, entre vários serviços que a gente pesquisa. Então, esses tumores pré-sacrais é um grupo de tumores que falam uma coisa interessante, que no mundo inteiro, muitos programas de residência, às vezes vai passar um residente que não vai ter contato com esse tipo de lesão. São tumores também, na maioria das vezes, indolentes e com sintomas mal definidos. E acaba que muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente, o paciente passa por vários médicos, com outros diagnósticos. Então, são tumores de difícil clara numa primeira consulta. É importante a gente definir esse espaço, né? Esse espaço retroretal ou pré-sacral, né? A gente pode encontrar essas duas terminologias. Isso. Aquela região, aquela área, aquele espaço que fica entre o reto e o sacro e o cóccix. Então, o limite superior é a reflexão peritoneal e o limite posterior é o sacro, né, o cóccix e os músculos elevadores. E anteriormente a gente tem o reto, o mesorreto, inferior o esfíncter interno e lateralmente os vasos ilíacos e os plexos lombosacros, né? Possa encontrar tumores diferentes de vários tipos celulares, porque grande parte das vezes são tumores de origem embriológica, né? Então, aqueles folhetos embrionários, eles estão presentes nessa região, formando tipos diferentes de tumores, de células, né, tumorais. E a maior parte das vezes, esses tumores crescem lentamente, causando esses sintomas que são vagos, né? Então, quase 90, 100% das vezes desses pacientes, desses pacientes vem com queixa e vem com diagnósticos antigos e que são equivocados. Às vezes, um abscesso que foi tratado, né, uma suspeita de abscesso criptogênico e, na verdade, era um cisto infectado retroretal, né, uma fístula, né, a proctalgia fugaz, síndrome do intestino irritável, lombalgia, né, até queixando e a gente não sendo capaz
de fazer um diagnóstico de pronto, né, desses tumores pré-sacrais. A classificação, essa classificação, os senhores estão vendo a classificação antiga, lá de 1975, né? E depois o professor Dozois, ele mudou um pouco essa classificação, mas a essência continua a mesma. A maioria dos tumores pré-sacrais são congênitos, né, como esse que o Pedro nos mostrou, mas a gente pode também ter tumores neurogênicos, ósseos e uma miscelânea de tumores. Vamos passar um pouquinho sobre cada um deles. Esses são os mais comuns, que são os tumores congênitos, né? Então, você tem os tumores congênitos que são benignos, é o caso do teratoma, do cisto epidermoide, do cisto dermoide, né? Do amartoma cístico, que é esse que igual o Pedro mostrou aí no caso clínico dele, né? O cisto enterogênico, que é chamado também de duplicação retal. Então, a gente pode encontrar, todos esses são tumores geralmente císticos e benignos, tá? A meningocele, né? A meningocele também é um cisto, né? E também é benigno. E você tem os tumores congênitos malignos, né? E o mais comum dessa região, e que de fato tem um prognóstico um pouco sombrio, é o cordoma, né? É o tumor maligno mais comum desse espaço, que se origina na notocorda, e esse tipo de tumor ele pode acontecer ao longo de toda a coluna espinhal, mas ele é mais comum ali na base do crânio, na região sacrocoxígea. Quase um terço dos teratomas e também alguns casos de cisto epidermoide, cisto dermoide, eles podem evoluir para malignidade, né? Alguns trabalhos mostram que até um terço desses cistos podem ter uma evolução neoplásica, né? Essa gente é um dos racionais de indicar cirurgia. Então, já está aqui a distribuição dos cordomas, né? Então, que é o tumor maligno mais comum dessa região. Os senhores observem que quase metade deles vão acometer da região sacral, né? A região. Além disso, a gente tem os tumores neurogênicos, você tem os tumores benignos, neurofibroma, chivanoma, o ganglioneuroma, e os malignos, né? Os blastomas, né? E os tumores malignos de bainha, ependimoma, né? Então, são tumores malignos nessa região, são tumores neurogênicos. Normalmente não é muito do nosso escopo, né? A gente normalmente, quem trata, às vezes a gente dá o acesso para o neurocirurgião tratar. Muitas vezes é difícil distinguir os tumores benignos e malignos, mas é de extrema importância para o tratamento. Vai ver à frente a importância de biopsiar. Os tumores osteogênicos, a gente tem também os tumores de células gigantes, né? O osteoblastoma, são tumores benignos. E os malignos, né? Sarcoma osteogênico, sarcoma de Ewings, mieloma, condrosarcoma, são tumores que originam ali de tendão, cartilagem, osso, né? Medula óssea. E o que chama atenção nesse tipo de tumores é a destruição, a deformidade do sacro, né? Então, quando a gente vê ali lesões blásticas ali, ou líticas ali no sacro, a gente tem que se atentar para esses tumores osteogênicos. Tem uma miscelânea de tumores ali nessa região, é o caso de lipoma, fibroma, leiomioma, hemangioma, são tumores mais raros, né? E às vezes são tumores muito diminutos, que a conduta é conservadora, às vezes o paciente passa um tempo, passa uma vida inteira sem nem ter feito diagnóstico desse tipo de lesão. E assim e outros, em casos citados, hematoma, abscesso, né? Então, às vezes o paciente tem uma doença de Crohn fistulizante ali, que gera um processo inflamatório e deixa um abscesso residual, e eventualmente um hematoma, que são resíduos, né, que ficam nessa região. O que acontece nessa região pré-sacral, que a gente vai ver muito,
são lesões císticas, né? Que com maior frequência ocorrem em mulheres. Quando a gente encontra os tumores sólidos ou os tumores císticos heterogêneos, são tumores que nos preocupam um pouco mais, né? Principalmente quando a gente fala dos cordomas, e esses são mais vistos em homem, né? Os tumores malignos. E uma coisa interessante é que grande parte das lesões benignas, como são mais vistas em mulheres, quem faz o diagnóstico é o ginecologista, né? Ele acaba, às vezes, nos encaminhando aí. É comum acontecer isso. E os sinais e sintomas, né? Então, os sintomas, como eu disse, são sintomas vagos, mas às vezes pode causar uma dor lombar, uma dor perineal de longa duração. Pode haver uma secreção perineal, né, que muitas vezes confunde com fístula, com cisto pilonidal, né? Às vezes o paciente já foi submetido a muitas cirurgias de fístula, às vezes a gente não consegue identificar uma cripta, né? O cirurgião não vê uma cripta ali que esteja causando essa fístula. A fixação e deformidade pré-coxígea, né? No toque retal ali a gente percebe ali a deformidade, né? Dimpossacrais seria aquelas retrações, quando a gente vai examinar o sacro e percebe aqueles seios, né, aqueles sulcos, às vezes uma deformidade sacral, às vezes a gente pode suspeitar, né, de lesões ali nessa região. Muitos pacientes, como eu disse, tratam de doenças funcionais, mas pode ter ali constipação, incontinência, disfunção sexual. E quando acontece isso, às vezes a gente tem que suspeitar de acometimentos de raízes nervosas, né? Às vezes está tendo uma compressão ou lesão dessas raízes levando a esses sintomas. Mais de 90% dos tumores pré-sacrais são tocáveis. Agora, nem todos são tocáveis na parte superior dele, né? E é importante que a gente examine para tentar definir a localização exata dele, para definir o acesso cirúrgico. E às vezes uma avaliação neurológica também é bem-vinda para a gente poder definir se está tendo isso, né? Então, o reflexo músculo esquelético, um bom exame neurológico pode ajudar, né? Um exame mais especializado nessa área aí. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico padrão ouro é a ressonância nuclear magnética, né? O ultrassom endorretal pode ajudar também, mas a ressonância ainda é superior. Tomografia também faz o diagnóstico. Quando a gente tem suspeita de mielomeningocele, né, aqueles pacientes que têm deformidades sacrais, tipo espinha bífida, né, são pacientes que vão beneficiar com a ressonância com gadolínio. E o PET-CT. O PET-CT, ele tem uma aplicação muito interessante. Quando você tem cistos que são heterogêneos, muitas vezes eles já começaram a malignizar em algum ponto deles, né? Então o PET-CT ele vai mostrar onde tem essa atividade um pouco exacerbada, podendo até ajudar a guiar uma biópsia mais focal, né? Mais específica nessa localização onde há maior captação ali. Fistulograma, só citei, mas casos muito selecionados. A endoscopia, ela tem um valor muito, muito reduzido, na verdade, porque o valor da endoscopia é só tentar definir se há lesão no reto, né? Se há acometimento na parede do reto. Mas uma boa ressonância já dá essa informação para a gente, né? Então a endoscopia ela é importante, mas ela não, isoladamente, ela não tem valor, não. Tá aí as imagens, né, de tomografia, fazendo facilmente o diagnóstico das lesões pré-sacrais. E a ressonância que, de fato, ela vai definir, né? E o radiologista hoje, ele tá entendido demais nesse assunto, que baseado na concentração de gordura dessas lesões,
ele consegue fazer o diagnóstico, né? Então, ele, dentro daquele monte de possibilidades, ele acerta em grande parte das vezes só na avaliação da imagem da ressonância. Tá aí novamente mais exemplos, né, de cistos volumosos ali na região, né? Lembrar que quando a gente tem esses cistos pré-sacrais associados a deformidades, seja ginecológica, anorretais, né, lesões sacrais, espinha bífida, lembrar da tríade de Currarino, né, a síndrome de Currarino, eventualmente a gente vê casos clínicos descritos, né, como esse aqui dos nossos colegas mineiros aí, a Cristiane, Fábio, o Lobato, o Lacerda, né? Então, descreveram um caso bonito, né, de uma mulher de 42 anos, com ânus imperfurado, com cisto retroretal, deformidade sacral, tinha retenção urinária, megacolo. Foi uma paciente que acabou indo para amputação de reto, né? Eles julgaram que a parte funcional não seria boa, acabaram fazendo amputação de reto, o paciente ficou muito bem. Publicaram ali, acho que foi em 2007, se eu não me engano. E aí, quando a gente faz o diagnóstico, a gente se depara ali com questões importantes, né? Então, qual é o diagnóstico? É uma lesão benigna ou é uma lesão maligna? A cirurgia é de fato necessária? Existe lugar, se é uma lesão maligna, existe lugar para terapia neoadjuvante? Qual a melhor via de acesso? E outra, eu preciso de um time multidisciplinar? Então, são questões que a gente tem que responder, né? A biópsia pré-operatória, ela é controversa em alguns pontos, né? Alguns autores defendem que lesões que são ressecáveis, a biópsia seria contraindicada. Mas, na verdade, a gente vai ver que os guidelines, né, que na verdade, o guideline ele é fraco porque até não são lesões muito comuns. Mas o que se sugere é que a gente faça as biópsias nos tumores sólidos e naqueles tumores císticos, que são cistos muito complexos, heterogêneos, né? E que eventualmente pode ter um foco de câncer ali. O racional de fazer a biópsia é que, às vezes, lesões que na imagem são lesões muito feias, é o caso, por exemplo, do chivanoma, por exemplo, são lesões que ele tem uma evolução muito benigna, né? São lesões que, a princípio, nem precisariam ser ressecadas, né? Apesar de ser uma lesão feia na imagem, né? E a biópsia poderia mudar essa conduta. E o contrário, às vezes, acontece também. Às vezes você tem tumores que são pequenos, mas que são tumores malignos e que vão exigir, às vezes, exenteração pélvica ou ressecção de sacro, né? E existem alguns tumores ósseos hoje também que vão se beneficiar de terapia neoadjuvante. Então, às vezes, tem tumores que são muito volumosos e a biópsia, ela provendo o diagnóstico definitivo, ela vai favorecer esses pacientes a serem encaminhados para a terapia para tentar melhorar o prognóstico. O próprio professor Dozoar, né, ele mostrou que a gente às vezes tem medo de biopsiar, mas a biópsia, na verdade, ela é uma biópsia que não traz muita repercussão, não. Em 73 pacientes que ele biopsiou, ele teve duas complicações que foram dois hematomas, nenhuma infecção, né? E mostrou uma coisa interessante, que se você tentar definir o diagnóstico baseado só na imagem, isso vai ser indeterminado em 34% e o diagnóstico vai estar errado em 37%. Então, mais da metade dos tumores ou são indeterminados ou são diagnósticos errados. Enquanto a biópsia vai ter uma concordância aí de quase 100% mesmo, né? Então, é o início da biópsia para tumores sólidos, tá ok? Mas
biopsiar não é tão fácil, né? A gente, a gente fala que às vezes biopsiar parece que você vai lá com uma seringa, né, uma agulha, fazer uma punção, uma PAF, né, mas na verdade não é assim não, né? Essa biópsia ela tem que ser guiada por tomografia. Ela Doutor Carlos travou. projeto, né, da biópsia em lesões malignas, teoricamente você Doutor teria. Carlos, Oi, pois não? desculpa, travou na hora que você estava falando que tem que ser guiada por TC. Aí você ia dar mais alguma informação, só que ficou parado. Aí mesmo Ah, nessa. alô, tá Aí, me ouvindo bem? Agora agora sim. sim. Ah, desculpa, choveu aqui, quando chove a internet fica um pouco ruim. Mas me avisa se travar de novo, tá ok? Tá. Bom, então o que eu diria é o seguinte, que essa biópsia tem que ser guiada por tomografia, né? Ela não pode ser uma biópsia guiada por ultrassom ou pela própria, isso não. A gente tem que fazer uma biópsia guiada por tomografia. A via tem que ser transperineal ou parasacral. Nunca fazer transretal ou transvaginal, porque você pode infectar um cisto que estaria estéril, né? Então, você pode piorar o prognóstico. E, além disso, é desejável que, se a lesão for benigna e você fizer uma biópsia, você teria que tirar o trajeto dessa agulha, né? Então, se você faz isso pelo reto, teoricamente você teria que fazer a proctectomia, né? Entendeu isso aí, né? E sempre que possível, então, fazer a ressecção em bloco. E a gente não faz a punção aspirativa com agulha fina, saiu errado aí, mas é a punção com agulha fina, mas sempre com a core biopsy, tá? Com a core biopsy a gente vai fazer um fragmento muito melhor. E nos tumores sólidos Biópsia. você pode ficar. Travou de novo? Não. Não? Então a core biopsy você pode fazer que vai sair um fragmento muito interessante para o patologista fechar esse diagnóstico, né? A gente não faz a punção aspirativa com agulha fina, não. Nas lesões que são complexas e volumosas, como o sarcoma, né, como eu disse, o diagnóstico pode surpreender, né? Às vezes a lesão é muito volumosa, mas é uma lesão que vai responder a uma radioterapia. Às vezes é uma lesão feia, que é uma lesão benigna, né? Então a biópsia ela ajuda muito nesses casos, né? E quais são as justificativas para a cirurgia, né? Isso é muito importante, porque como é que nós podemos indicar, mesmo para lesões benignas, qual é o racional para operar esses pacientes? Como eu disse, cerca de um terço dessas lesões, mesmo as císticas, elas vão transformar em maligna um dia, principalmente se você tem um diagnóstico em pacientes que são crianças, né? Mesmo as meningoceles, que são muito benignas, um dia elas podem infectar, levar a meningite, e às vezes lesões císticas benignas também podem infectar, e vai tornar difícil uma tentativa futura de ressecção, né? Então, talvez é prudente você operar esse paciente assim que faz o diagnóstico, né? Além disso, massas pré-sacrais, conforme vão evoluindo em tamanho, elas podem levar à distócia nos partos, às vezes o desejo é engravidar e dar à luz, né? E pode ser um problema, uma lesão grande ali, que ela pode crescer ao longo dos anos, né? E vai trazendo sintomas, né? Vagarosamente. Por isso que isso é todo racional para indicar cirurgia, mesmo em lesões benignas. A via cirúrgica, a abordagem cirúrgica, ela pode ser de três maneiras, né? Quando a gente Quando a gente pega essas lesões que são muito baixas, e aí geralmente o limite é ali S3, são lesões pequenas e bem definidas, a gente vai fazer assim como o Pedro
mostrou o caso clínico, né? A gente vai operar pela via perineal, tá? Ou parasacral, né? Então, são lesões que a gente vai operar, lesões que a gente tem costume mesmo de operar. Agora, quando você pega lesões que são maiores, acima de S3, o polo superior da lesão, ela está acima de S3, aí provavelmente você vai precisar dissecar essa lesão por via abdominal. E aí você pode fazer ela puramente abdominal ou fazer combinada, fazer uma dissecção abdominal e completar por via posterior. E o limite seria aqui, seria, né, no S3, né? Então, quando você tem um polo superior da lesão acima de S3, você vai acabar tendo que entrar pelo abdômen, né, abaixo do promontório, dissecar aquela área ali, como se fosse fazer uma excisão total do mesorreto, identificar a área, eventualmente fazer o controle vascular dessas lesões, para depois acabar de abordar ela por baixo, tá? E uma das fontes minha de pesquisa mostrou até que você pode fazer um acesso combinado. Pode um time operar pelo abdômen e outro time operar por baixo, né, parasacral. Então, essa abordagem posterior, que é a corriqueira, né, que a gente faz com mais frequência, é o paciente em posição de jackknife, com as nádegas tracionadas com esparadrapo. Essa incisão paracoxígea, ela pode ser feita de várias formas, né? Tem cirurgiões que operam fazendo um formato de S em cima do saco, outro paracoxígeo mesmo, outro incisão longitudinal. Então não tem muito consenso nisso aí não, né? Tem que tomar cuidado com a lesão do esfíncter externo, fazer a secção do ligamento ano-coxígeo e eventualmente a ressecção do cóccix. Não tem problema nenhum em ressecar o cóccix, né? Uma coisa que ajuda muito a fazer essa dissecção é o toque retal, empurrando a lesão para posterior para te ajudar na dissecção, né? Facilita a exposição. Então, olha só, é mais ou menos assim, a gente faz uma incisão parasacral, né? Encontra ali o cóccix, secciona o ligamento ano-coxígeo ou mesmo o cóccix mesmo, né? Para poder ter acesso à lesão e dissecar com mais desenvoltura, né? Você tem um acesso melhor à lesão ali desse espaço, né? Mais uma vez aqui, mostrando ali uma lesão baixa, você vê na ressonância ali, mostra a pontinha do cóccix, então o cirurgião ele sentiu que dava para fazer por via posterior e assim o fez. Conseguiu dissecar bem, ver uma incisão longitudinal, olha lá. Na abordagem combinada ou anterior pura, né? Então a gente faz isso que quando a lesão está acima de S3, né? Eventualmente você pode colocar o paciente numa posição lateral, como essa figura aqui, tá vendo? E quando a lesão ela é muito grande, muito vascularizada, a gente pode requisitar ao cirurgião vascular fazer um controle ali, uma ligadura, né, da sacral média ou dos vasos ilíacos internos, né, para diminuir o sangramento. A gente mesmo também pode fazer, quem tem maior habilidade também pode fazer isso, para poder fazer uma dissecção superior da lesão, para depois dissecar a parte de baixo por via parasacral. Um cateto duplo J pode ser usado, né, para facilitar a visualização do ureter, diminuir a lesão do ureter, né? Um filtro de veia cava pode ser usado também, em casos selecionados. E se não é um acesso combinado, você pode fazer toda a parte abdominal, pronar o paciente para fazer o acesso parasacral, né? Outras situações também, o ortopedista pode agir, não mostrei, mas ele pode vir aqui e fazer a desinserção dos músculos
para poder mais de origem óssea e aí não é muito o escopo da gente, não, né? Mas ele pode ali desinserir a musculatura para facilitar a visualização das raízes nervosas sacrais. Então, como seria um algoritmo, né, na avaliação e propedêutica dessas lesões pré-sacrais, né, retrorretais? Então, uma vez que pelos sintomas e o exame físico você faz o diagnóstico dessas massas, né, retrorretais, vai fazer o diagnóstico de imagem para definir se é uma lesão puramente cística ou se é uma lesão sólida ou heterogênea, né? Se for uma lesão cística, quer dizer, um aspecto bastante benigno, você tem duas possibilidades, que é a meningocele, que você vai encaminhar ali para o neurocirurgião, ou é um cisto congênito, né? Como esse aí que o Pedro mostrou. É aqui que a gente trabalha praticamente sozinho, vamos dizer assim, né? Então, para aquelas lesões que são baixas, abaixo de S3, você vai fazer o acesso posterior, retirando ou não o cóccix, né? Se ela for alta, acesso anterior sozinho, né, isolado ou combinado, é aí que a gente vai trabalhar. E naquelas lesões sólidas ou heterogêneas, né, aquelas lesões císticas complexas, né, que você tem a suspeita de malignidade, aí sim a biópsia cabe, né, é aí que a gente vai biopsiar. Quando a lesão ela é maligna, é uma lesão. Normalmente, quando a lesão ela é benigna, a gente vai encaminhar ela para porque normalmente esse tipo de lesão ela tem origem ou neuronal ou origem óssea, né? A gente vai encaminhar para a equipe que vai seguir com esse paciente, né? E quando as lesões, a biópsia mostra malignidade, você vai ter que fazer um estadiamento dessa lesão, buscar metástase à distância, né? E ver se é uma lesão que cabe um tratamento neoadjuvante, né? Se for uma lesão ressecável, você vai acabar levando, se não couber a neoadjuvância, vai operar, se couber, você vai fazer a neoadjuvância depois você estadiar, mas se não for ressecável, aí é paliativo mesmo, tá bom? É mais ou menos um consenso mesmo, que a gente já vinha conversando durante a aula. Desde cirurgião coloretal, ortopedista, vascular, neurocirurgião, urologista, neorradiologista, o cirurgião plástico. Muitas vezes você pode requisitar um cirurgião plástico para fazer um retalho, né? Músculo cutâneo, tipo um TRAN, para poder tratar o defeito ali, né? Que você vai deixar, né? O radioterapeuta, a anestesia, assim. Então, é uma equipe grande, multidisciplinar, que você pode, pode usar os serviços. Resultados oncológicos, esses resultados, a literatura é pouca. De modo geral, o que a gente tem de dados é que aquelas lesões que rompem durante a tentativa de ressecção pioram muito o prognóstico do paciente, né? A recidiva sobe de 28% para 64%. E nas lesões malignas, a sobrevida varia de 50% a 70%, mas, como eu disse, é um grupo muito heterogêneo de tumores malignos, né? E são poucos pacientes, né? A recidiva dessas lesões císticas benignas, como essa que o Pedro mostrou, vai de 2 a 15%. E a recidiva de lesões malignas, falando somente dos cordomas, chega a 50%, né? Então são os resultados oncológicos aí mostrando. Travou? Não? Bom, então como mensagem, a gente vai abrir a discussão, mas como mensagem também isso é importante, é que a primeira cirurgia é a melhor oportunidade de cura e a menor chance de deixar sequela ao paciente. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer e pedir para a Ana Paula abrir o espaço para a discussão. Obrigada, doutor Carlos. Eu fui anotando umas perguntinhas, mas acabou que a aula
é, abrangeu todas, mas vamos então começar uma discussão associando com o relato de casos do Pedro. Vou pedir para o doutor João e o doutor Guilherme para participar da nossa discussão. O Pedro apresentou o caso de uma mulher de meia idade, né? E isso foi de acordo com a epidemiologia, né? Que é mais comum os cistos benignos nas mulheres de meia idade. É, e eu queria, vocês escolheram a incisão parasacral, né? Eu queria perguntar para o doutor João Fraga qual tipo de incisão que ele costuma fazer, se os casos que ele já operou também foram mais benignos, se ele já teve uma experiência diferente. Boa noite a todos. Parabenizar aí o pessoal de Porto Alegre pelo caso aí. Então, Ana, indo direto aí nas suas perguntas, depois também teria alguns comentários a fazer, mas ah, primeiro, né, a incisão, né? A incisão, eu acho que tem que primeiro utilizar aquela regrinha ali que o caso colocou muito bem, na minha opinião. Você balizar a sua escolha de via de acesso por S3, né? Se for uma lesão baixa, a lesão a ressecção posterior, né? Perineal, como queira chamar, ou parasacral, eu acho que é a escolhida mesmo. Aquelas lesões mais altas ali, S3, elas têm uma melhor abordagem por via abdominal, né? Seja por técnica minimamente invasiva ou até por laparotomia. E naquelas lesões muito grandes, você vai ter que lançar a mão mesmo de técnicas combinadas. Quando a gente tem uma lesão tipo essa demonstrada aí pelo pessoal, a preferência também pela incisão, eu não diria parasacral, né? Porque a gente acaba, a incisão que eu prefiro ela é horizontal sobre o sacro, né? Aí você vai fazer aquela incisão de Krask mesmo e tem um bom acesso a esse tipo de lesão. Mas a gente trabalha junto com um grupo também de cirurgia oncológica. Então, a gente acaba pegando também, apesar de felizmente serem casos raros, lesões que você acaba tendo que sacrificar, às vezes até parte do sacro, né, para ter uma margem ali satisfatória. É, Aí já é um pouco mais complexo e aí acho que também foge um pouco do escopo que a gente vai atuar mais diretamente. Mas, resumidamente, nesses casos de aspectos benignos, né, com plano de clivagem, uma ressonância me dando essas informações, a minha opção é fazer realmente uma incisão posterior e uma incisão tipo, uma dissecção tipo Krask mesmo. Obrigada, doutor. João, na minha residência, os casos que a gente teve, a gente fazia incisão longitudinal. E aqui em Belo Horizonte, os casos que eu tive com a minha equipe, a gente fez a incisão horizontal. E agora o doutor Carlos apresentou uma parasacral. Acho interessante os meninos terem essa visão de que, igual o doutor Carlos falou, né, existem vários tipos de abordagem ali posterior. É, e a grande maioria, todos os casos que eu participei, entrei, foram benignos mulheres. Nunca tive a oportunidade aí de um caso igual o senhor falou. E eu queria então agora passar a palavra, depois a gente volta com o senhor, vou perguntar uma coisa para o Guilherme. Quando a cirurgia precisa ser combinada, anterior e posterior, Guilherme, você já teve alguma experiência de um caso parecido? Se teve, como que você optou por iniciar? Pela via abdominal, ou pela via baixa? E como você fez o posicionamento do paciente?
Boa noite, pessoal. Como o Carlos falou, né? Primeiramente, parabéns pela aula, foi bem completa, né? Falou de tudo. A gente vai querendo, quando a gente vai para a aula, já vai pensando em algumas coisas para discutir, e chega a aula completa, ele tira muito opção da gente de falar, que ele já adiantou o assunto. Mas como ele mesmo falou, são lesões raras, né? Não é do dia a dia nosso. A gente não pega uma cirurgia dessa toda semana. Tem até, eu não lembro se foi do Maio, da Cleveland, que eles falaram que tinha uma série de 50 casos ao longo de 50 anos. Então, eles falam que geralmente em centros maiores assim de referência vai ter 1 a 5 casos por ano, né? Então, não é uma incidência muito grande. É, a maioria dos casos que eu tive, a maioria não, né? Eu tive poucos casos, mas os casos que eu tive foi só acesso posterior mesmo. E aí eu fiz algumas 2 vezes incisão de Kraske, típica, né? Que você entra mesmo por cima do sacro e tira ali o cóccix. Mas eu gostei muito dessa incisão parasacral. Uma vez eu fiz um caso, foi um teogut de uma menina, né? Que eu 20 e poucos anos, que sentiu um incômodo, um desconforto, principalmente na hora de sentar. A gente fez o exame de imagem e descobriu ali já sugerindo. Então já veio com o exame de imagem sugerindo. Então a gente optou por fazer a cirurgia. Eu confesso que caso meu, para poder fazer combinado eu nunca tive. Mas é a opção, como o João falou, né? O Carlos também mostrou ali no algoritmo, se você tem, né, lesões abaixo de S3, esse acesso posterior, se for lesões maiores, às vezes fazer um acesso combinado. E o Carlos também comentou uma coisa interessante, que às vezes a maioria dos residentes passam na residência e não vão ver um caso disso, né? Então, às vezes é interessante ter esse conhecimento desse acesso posterior, né, o CRAS, ou a parasacral. E uma coisa também importante é, na hora da cirurgia, sempre com o dedo no reto, né, para você ir dissecando, para você não entrar no reto, né? E a gente sempre quer preservar o reto, né, de lesões. O doutor também falou, Guilherme, sobre a questão da biópsia, né, ser mais indicada para tumores sólidos, né? E no caso do Pedro, acabou que a lesão era cística, mas era heterogênea. E pelo tamanho, eles foram direto para a cirurgia. Aí você tem alguma coisa a acrescentar sobre questões de biópsia para os meninos? Eu nunca pedi biópsia, sempre quando a lesão, assim, viu o caso que, né, não tão grande ou nem tão pequeno, né, se lógico, for uma lesão gigantesca, você fala, não tem como fazer a cirurgia, tiver invadindo, às vezes, né, o sacro, uma lesão maior, talvez seria bom você fazer a biópsia até para indicar uma quimioterapia, né, para poder fazer esse acompanhamento, mas se é passível de ressecção cirúrgica, dependendo do tamanho, eu não peço biópsia, não, já parto direto para cirurgia mesmo. E nós estamos vendo então que o caso foi bem os tumores pré-sacrais são raros, mas o caso ilustrou bem o nosso dia a dia, né? Que quando acontece é desta forma. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre o caso, ou para o doutor Carlos, alguma pergunta? Não, só parabenizar mesmo, a aula foi muito completa. É um assunto que não é rotineiro, mas é parte nossa, né? E às vezes, como falou, é a importância da equipe multidisciplinar. Que às vezes chega ali, já está invadindo o sacro, né? Já está invadindo os vasos ali, né? Na pelve. É, recentemente, deve ter o quê? Umas 2 semanas, a Isabela levou na nossa reunião um caso dela, de um homem com a lesão gigantesca, pegando S2, S3, já aderida no sacro mesmo. Então, ela sem saber o que ia fazer, então ia ter que olhar com o pessoal da ortopedia para entrar, né? Às vezes fazer uma sacrectomia. Mas são casos, graças a Deus, né? Os tumores pensacais não são comuns, os casos desses são mais raros ainda, né? Não é da nossa prática de dia a dia. Mas e a anatomia é diferente, né? A gente tem muito costume de fazer cirurgia anterior. Quando a gente vira o paciente e entra no espaço pré-sacral ali, muda um bocado. Então, tem que ter um conhecimento da anatomia, sim, né? Não aconselho qualquer um pegar e fazer. Chamar alguém mais experiente que já fez os casos para poder ajudar, né? Obrigada, doutor Guilherme. Agora eu vou passar a palavra para o doutor João, porque ele disse que tinha alguns comentários, né? Isso, então, algumas coisinhas que eu estava pensando aqui, né, falando, acho que repetindo um pouco do que os colegas já falaram, primeiro, a gente tem que colocar
o pessoal, para os residentes, assim, que são lesões raras. Então, se você for fazer um levantamento de trabalho, você vai ver que a grande maioria é justamente relatos de caso, né? Então, é muito difícil você estabelecer uma conduta, assim, como é que eu vou dizer? Baseada numa evidência forte para casos raros. Então, a gente acaba seguindo aí digamos, algumas linhas, né, que são mesmo baseadas em relatos mais substanciais de caso. Mas, então, assim, o que que eu estou querendo dizer isso? Então, é difícil você falar assim, uma coisa como uma verdade absoluta nesse tipo de casos raros. Mas, o que que eu queria, discutir com o pessoal aí é o seguinte, a questão da biópsia. Porque eu não faço biópsia, tá? Por quê? Primeiro, no próprio slide aí do Carlos, quando ele coloca as justificativas, eu acho que fica muito, para mim, reforça essa questão de eu não fazer a biópsia. Por quê? Primeiro, se é uma lesão, uma lesão maligna, eu vou ter que operar de qualquer maneira esse paciente. E eu ainda corro o risco de, como ele mesmo falou, no trajeto da biópsia, eu mudar o estadiamento do paciente. Se é uma lesão cística, eu tenho o risco de infectar essa lesão. E mesmo que venha uma lesão benigna, a gente sabe que essas lesões benignas, elas também têm uma chance de malignização. Então, assim, não estou dizendo que essa é a conduta correta, assim, longe disso, viu, gente? É só para abrir para discussão mesmo. Mas eu não faço biópsia nesses pacientes. Eu geralmente, a não ser nesse caso, assim, se é uma lesão irressecável. Aí sim, eu acho que talvez valha a pena, porque eu tenho que tentar dar um tratamento para esse doente que eu não vou conseguir fazer com a cirurgia. Aí eu preciso saber se esse tumor é ou não rádio e quimiosensível. Aí eu acho que realmente, acho que modificaria a minha conduta. Mas o que eu penso é o seguinte: a biópsia, eu acho que ela não mudaria a minha conduta. Porque a minha conduta no tumor pré-sacral é operá-lo, entendeu? Eu entendi lá o algoritmo que o Carlos fez, achei um algoritmo interessante, mas o que eu queria realmente ver com a opinião de vocês aí é sobre essa questão da biópsia. Se o pessoal realmente faz a biópsia aí em todo mundo. Eu notei que no caso, por exemplo, em questão deles, eles também não fizeram, né? Já partiram para a cirurgia. Então, era mais isso que eu queria dizer, essa questão da biópsia, porque eu realmente não faço biópsia pré-cirurgia, eu vou direto para cirurgia mesmo. Realmente, o assunto da biópsia sempre foi muito controverso e sempre teve essa ideia de poder mudar o estadiamento pela contaminação ali do trajeto da biópsia. Eu também, se eu fosse indicar, seria só para tumores maiores, mas vou passar a palavra para o doutor Carlos para poder responder e discutir isso com a gente. Olha, em relação à biópsia, eu acho que vocês podem ficar com a consciência tranquila de não fazer a biópsia. Uhum. Principalmente porque eu acho que, diria que 70, 80% dos casos que a gente vai ver são lesões císticas, né, benignas, baixas, e a gente vai Uhum. tratar aí como o Pedro mostrou, né? Então, esse tipo de lesão dispensa a biópsia mesmo. Eu Uhum. acho que a biópsia ela vai ser importante para os tumores ósseos. Então, quando a gente Sim. vê uma destruição óssea, né, com acometimento ali, com, com lesão de sacro, né, as lesões muito extensas, sim, eu acho que a biópsia vale a pena. Não é a gente que vai fazer, quem vai fazer é um radiologista intervencionista. Ele vai usar uma pistola de core biópsia, então ele vai fazer guiado por tomografia. Então aí já foge um pouco do nosso escopo e esse paciente vai estar sendo acompanhado pelo por um ortopedista oncológico, né? Eu acho que aí a gente tem que tirar o time e deixar o time mais experiente entrar, né?
Se eventualmente pedir uma avaliação para a gente fazer uma via de acesso, dissecar um reto, fazer uma amputação, aí a gente entra, né? Aí a gente veste a chuteira, né? Mas caso contrário, eu acho que aí já não foge do nosso escopo, né? Então, eu acho que o João está bem certo disso, não biopsiar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é em situações que a gente está fazendo colonoscopia, né, e vê uma lesão e assusta e quer resolver, e às vezes quer biopsiar demais e quer fazer biópsia sobre biópsia, quer, né, aí isso eu acho muito perigoso, né? Por isso que eu acho que não deve empolgar em tentar biopsiar, não, sabe? Nem a gente mesmo, né? Muito menos por via endoscópia transretal e é contraindicado mesmo. Mas também fazer uma punção ali, pegar uma seringa de 20, botar uma agulha 40 por 12 também, furar aquilo lá, também não vai levar a lugar nenhum. Então a biópsia, eu acho que de fato ela é limitada para nós. Ela vai caber mais para o cirurgião oncológico, o ortopedista oncológico, né? Em relação ao que o doutor Guilherme falou sobre a incisão, o grupo europeu do livro do Manual Europeu de Proctologia, ele fez uma sugestão muito interessante. Baseado ali nas incisões, tratamento de cisto pilonidal, o que ele faz é um grande S ali sobre o sacro e o cóccix, para tentar tirar a lesão da linha mediana, né, porque a gente sabe que cicatriza muito mal, né? Então ele vai ter duas interseções só na linha mediana e vai te dar um acesso ao sacro, porque a incisão parasacral, às vezes pode ser que você não caia diretamente ali no ligamento anococcígeo, né? Fica difícil ali às vezes, né? Não sei. Então eu gostei dessa sugestão lá, fazer um S sobre o sacro ali, sabe? Só um detalhezinho, uma alternativa, né? É isso. Muito bom, doutor Carlos, fechou com chave de ouro. Vou passar a palavra então para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Doutor Elísio, quer comentar? Doutor Elísio está presente aí, ó. Ícone da nossa residência. Oi, oi, pessoal. Em primeiro lugar, boa noite para todos. Boa Eu quero noite, doutor. parabenizar o Carlos e o Pedro numa apresentação brilhante de um problema extremamente complexo. Casos como esse, nós temos que discutir em grupo, porque não é um procedimento que se põe na mesa e vai fazendo. Tem que ter uma discussão muito grande, eventualmente envolver outras especialidades, e como o Carlos comentou, tem situações que fogem ao escopo da gente. Então, são tumores raros, a experiência, de modo geral, é pequena das pessoas. E também em relação à biópsia, eu estou de pleno acordo, é só a biópsia óssea que seria indicada. Fora disso, é um risco muito grande de não resolver o problema e colocar mais dúvida ainda. Tem que ir com jeito, pensando na recepção, pensar, inclusive, no acesso combinado, nos casos em que a lesão fica acima de S3, e, e a equipe tem que estar muito bem assim, entrosada para isso. Foi um caso muito bem apresentado, bonito e com boa solução. Fiquei muito feliz de ver o nosso grupo fazendo isso. Obrigado. Ana, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Carlos. Pode ficar à vontade. Carlos, já tive um caso de achada acidental de um paciente fazendo propedêutica para outra coisa, faz uma ressonância e acha uma lesão. Paciente completamente assintomático. Tem alguma situação que você poderia não operar um paciente com um tumor sem essas características aí de malignidade, heterogêneo, sólido, tal, mas assim, uma massa cística, achado acidental, assintomático, tem espaço para observação? Ele tem sim, viu? Quando a lesão ela tem um aspecto muito benigno, o paciente ele tem
uma avaliação cirúrgica ali, que compromete um pouco, é um paciente que já de uma certa idade, você pode levar uma conduta mais conservadora, sabe? Não tem nenhum guideline sobre isso, mas tem comentários, discussões, né, na literatura sobre esses assuntos, né? Alguns tumores mesmo assim, lesões, mesmo que não sejam císticas, mas sejam lesões derivadas de bainha nervosa também, tem um curso muito benigno, né? Então você poderia não mexer e acompanhando esses pacientes. Mas é como segmento, né? Outra coisa, como um N é muito pequeno, você não tem estudos que consegue aglomerar um grupo de grandes pacientes, também o segmento também vai muito de bom senso também, sabe? Mas eu acho que é uma conversa que tem que ter franca com o paciente, explicar os prós e contras, né? E se for uma lesão muito baixa, você pode sugerir operar, se for um paciente muito jovem, né? Agora, se ganhou idade, está com medo, você não está se sentindo confortável, também pode acompanhar. Se vier a crescer ou mudar as características da ressonância, aí opera. A ressonância, como eu disse, o radiologista ele está muito experiente em fazer os diagnósticos histológicos, assim, baseado na concentração de gordura. Então, ele consegue dizer ali se é benigno, se é maligno, você consegue uma evolução boa, né? Uma avaliação boa. Eu discuti com o paciente em alguns casos, né? Ótimo. Mais alguém? Muito bom, doutor Carlos. Obrigada pela nossa discussão aí. Acho que foi muito enriquecedor para os meninos residentes, né, terem contato com casos desses tipos. A gente mostrou os casos mais comuns, mas também discutimos um pouco sobre quando tivermos um caso um pouco diferente. Muito bem. Quando é a nossa próxima reunião, Ana Paula? Segunda quarta-feira do mês. Então, a próxima, vou ver aqui o calendário. Eu não decorei de cor, não. Você sempre faz as perguntas, né? A segunda quarta-feira do próximo mês vai ser dia 14 de maio. Então, até lá, pessoal. Então, até lá. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado. noite a Tchau, todos boa aí. noite. Sim, viu? Ótima apresentação. Olha.